Olá, tudo bem com você? Eu me chamo William Franco e falando francamente, gostaria de falar um pouquinho a respeito de um assunto bem interessante. Nossa caminhada como a gente conhece alguém? Como acontece e qual que são os fatos que nos levam a conhecer alguém? Geralmente, quando a gente conhece alguém é porque outra pessoa ela veio falar desse alguém para nós e nós tomamos conhecimento que esse alguém existe e depois que nós temos conhecimento que esse alguém existe, nós começamos a conversar com essa pessoa e nessa conversa que nós temos, nós passamos a cada dia a conhecer mais e nos tornamos amigos, nos tornamos chegados, nos tornamos conhecidos. Então, para que nós conhecemos alguém na nossa vida, na nossa caminhada, primeiro nós precisamos saber que essa pessoa existe e depois nós vamos conversar, entender, se relacionar e assim nos tornamos conhecidos e amigos para o resto da vida, para a caminhada que nos torna. E esse fato de apenas de falarmos com essa pessoa e nos expressarmos, isso faz com que nós ficamos mais próximos, que nós nos conhecemos, que nós sejamos realmente amigos. O simples fato de falar com essa pessoa. Agora imagina se nós pudéssemos falar com um Deus. Nós vemos quando nós assistimos alguns filmes ou jogamos algum jogo no videogame, nós vemos que falar com um Deus é um skill, é um achado mais importante, né? Quando uma pessoa consegue falar com Deus, quando um jogador está jogando e ele consegue falar com Deus e receber alguma coisa daquele Deus, daquele jogo ou no filme, ele se torna importante, ou ele se torna mais forte, ou ele se torna mais habilidoso por esse fato de falar com Deus. E a nossa relação com Deus é simples e tão fácil como nós vemos. Antigamente, para falar com o Deus de Israel, para falar com o Deus em que eu acredito, era bem difícil. Você precisava ir através de um sacerdote. Esse sacerdote, uma vez por ano ou por mês, ele ia levar uma oferta a Deus e você não falava com ele, você só se arrependia das coisas erradas que você fez, entregava uma oferta e o sacerdote sim era responsável por falar com Deus, entregar isso a ele. E Deus falava com o sacerdote para transmitir a mensagem para o povo. Jesus veio ao mundo para realmente se fazer presente e falar conosco e abrir essa oportunidade. E hoje nós temos esse livre acesso a conversar com Deus. E como nós podemos fazer isso? É simples, com a oração, né? Muitas vezes nós achamos a oração uma coisa complicada e muitas vezes algumas religiões ou igrejas mostra isso de uma forma tão complicada, segue um padrão de fala tão difícil de se falar, palavras que fogem do cotidiano, como se fosse uma coisa totalmente diferente esse ato de falar com Deus. E eu quero trazer para você que orar é simplesmente falar com Deus. E para nós temos hoje a vantagem de conhecer a Deus, ser amigos de Deus e ter o livre acesso
a falar com Deus. Então, a oração é o simples fato de você conversar com Deus. Que você possa utilizar esse benefício que foi nos estendido à nossa geração, de utilizar a oração para falar com Deus. E falar no sentido literal, conversar com Deus, porque Ele nos ouve e Ele nos atende, nos responde. Então, utilize a oração para ser amigo de Deus, para estar mais próximo de Deus e para simplesmente falar com Deus. E o que eu tenho que falar com Deus? O que você quiser falar com Deus. Não existe a maneira certa, a maneira exata, a maneira errada de falar com Deus. Fale com Deus como se fosse seu amigo. Não como se fosse seu amigo, porque sim, Ele é o seu amigo. Então converse com Ele, não siga padrões, não precisa seguir jeitos religiosos de utilizar a oração. Simplesmente sinta-se à vontade. Reserve um período para falar com Deus. Utilize a oração para se comunicar com Deus, contar das coisas boas que aconteceram, perguntar, tirar suas dúvidas, falar das coisas difíceis que você está passando. Converse com Deus, porque Ele está disposto, Ele está à prontidão para te ouvir e Ele quer ser seu amigo. Então utilize essa vantagem que nossa geração tem de livre acesso com Ele e ponha em prática a oração e converse com Ele. Espero que eu tenha te ajudado. Fique na paz. Deus te abençoe.